Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 619 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos finalmente terminar a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então estamos aqui no capítulo 4, que é o último capítulo, dos versículos 9 em diante. Vamos lá? Bom, hoje estou sozinho aqui, mas lógico, o Espírito Santo está comigo, Deus está comigo, conosco. Nesses últimos versículos da carta que Paulo escreve, ele dá para perceber aqui um pouco da angústia dele, da solidão, né, desse momento ali onde ele está praticamente sozinho ali na prisão de Roma e como ele já relatou aqui, ele já sabe que vai morrer, ele já tem a convicção de que dessa vez ele vai realmente ser sacrificado, vai realmente ser condenado à morte. E ele está ali dando todos os direcionamentos para Timóteo, para outras pessoas e fazendo alguns pedidos aqui, principalmente nessa última parte dessa carta. Então vamos lá. Ele fala assim, depois dele ter, no último dia do projeto, ele falou aquela frase tão bonita, combati o bom combate, guardei a fé, permaneci até o final, guardei a fé. Então já é uma fala de final de missão, tipo missão cumprida. Ele está ali preparado. Ele fala assim, a partir do versículo 9: venha me ver logo que puder, falando para Timóteo, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada para todo sempre a honra e a glória. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. Uau! Dá para sentir, a emoção de Paulo ao escrever essa carta. Ele pede para Timóteo logo aqui no começo, venha logo que puder. Ele já está sentindo tanto a falta desse grande amigo Timóteo. Venha logo que puder. Depois ele fala, Demas se apaixonou por este mundo. Temos de ter cuidado pelas paixões do mundo. O mundo tenta nos seduzir a todo momento, e realmente as coisas do mundo elas parecem muito boas à primeira vista,
só que o resultado, depois a consequência não é boa. Então, esse Demas abandonou Paulo e foi para a cidade de Tessalônica, porque se apaixonou pelas coisas do mundo. Ele continua, né? Crescente foi para a província de Galácia, Tito para a região de Dalmácia, somente Lucas está aqui comigo. Então, Lucas é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, né? O terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, médico, e provavelmente por Paulo estar ali preso em Roma, Lucas tinha esse acesso por ser médico a ele. Inclusive, aquele filme, né, Apóstolo Paulo, descreve muito bem essa amizade, onde Lucas está ali com ele, fazendo companhia e também escrevendo detalhadamente tudo aquilo que aconteceu. O próprio Lucas escreveu não só o Evangelho de Lucas, mas escreveu a carta, o livro de Atos também, né, que os primeiros dias da igreja primitiva. Então, esse Lucas continuou lá até o final com Paulo. E ele continua falando: procure Marcos, traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Olha só, Paulo, mesmo sabendo que está pronto para partir, ele ainda tem trabalho a fazer, tanto que pede que traga Marcos para que ele ajude Paulo também em algum trabalho que ainda deve ser feito. Legal essa disposição, né, de Paulo. Né? Aí ele fala: mandei Tíquico para a cidade de Éfeso, né? Enviou alguns para alguns lugares. E aí ele fala aqui no versículo 13: quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade. Provavelmente o inverno se aproximando, ele precisaria ali de um casaco mais forte para não morrer de frio ali, né, onde ele estava, na prisão, provavelmente sem muita estrutura, pedindo também para trazer os livros. Olha que legal, ele com certeza ainda querendo ler, querendo se alimentar aí da palavra de Deus, né, através desses livros, provavelmente são escrituras, livros de couro. E aí ele dá um alerta aqui, falando sobre Alexandre, o ferreiro, que prejudicou ele muito, e dizendo que o Senhor vai dar recompensa a esse Alexandre, e falando: tome muito cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. E aí ele continua aqui dizendo que na primeira vez que ele fez a defesa diante das autoridades, ninguém ficou com ele. Eu imagino aqui mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando Jesus foi ali condenado, crucificado, e as pessoas abandonaram ele. O próprio Pedro, aquele que estava sempre com Jesus, o negou 3 vezes. E é isso, assim, às vezes o medo leva as pessoas a se afastarem, né? E, enfim, ele devia estar sentindo muito aí esse abandono, né, que ele sofreu das pessoas. Mas, enfim, pelo menos Lucas estava ali, e algumas outras pessoas também, né, ainda continuaram com ele também. Mas o sentimento dele dá para ver aqui, né, nas palavras, né? Todos me abandonaram, talvez até exagerando um pouquinho, mas esse era o sentimento que ele estava dentro dele. E ele ainda fala: espero que Deus não ponha isso na conta deles, sempre com o coração apto aí a perdoar e a interceder pelos irmãos. Mas olha que lindo que ele fala aqui no versículo 17. Mas o Senhor Deus ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Olha que lindo isso. Por mais que você esteja passando por uma situação de dificuldade, uma situação onde você se acha abandonado, né, injustiçado, Deus está sempre com você. Deus está sempre conosco. Ele nunca nos abandonará. Nunca. E olha que legal, o Deus fortalece, deu força a Paulo até para anunciar a mensagem
aos não-judeus, ou seja, aquelas autoridades que estavam julgando. Paulo, com toda intrepidez, com certeza estava falando e anunciando a mensagem para alguns que com certeza, né, ouviram. Com certeza a semente, que é a palavra de Deus, deve ter caído em algumas terras férteis, que são corações puros e abertos. Então, ele teve força para falar, força para pregar a palavra. Eu vejo que em outro momento lá em Coríntios ele fala que Deus não dá nenhuma provação que seja tão grande que ele não capacite, que ele não dê a força para que nós passemos por ela. E Paulo viveu isso muito forte, na vida dele após a conversão. E aí ele fala aqui no versículo 18: o Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. Olha que coisa maravilhosa. O olhar de Paulo, a visão, o foco de Paulo estava no reino celestial. Ele já estava ali se preparando, Ele fala: a morte para mim é lucro. Ele sabe que Jesus, que Deus vai levá-lo em segurança para o reino celestial. Ele fala: o Senhor me livrará de todo mal. Olha que Paulo recebeu muita coisa ruim, muito mal, mas ele não considerava aquilo. Ele sabia que Deus estava livrando de algo pior e estava dando força para que ele pudesse passar por tudo aquilo. Então é uma mentalidade, é uma consciência espiritual que todos nós deveríamos ter. Muitas vezes a gente fica muito se apegando muito às coisas materiais, às coisas terrenas. Mas olha só, Paulo ele tinha um olhar, uma consciência espiritual tão grande que levava ele a pensar no céu, no reino celeste, que está muito em breve, para ele e para todos nós. E ele continua aqui dando saudações a Priscila, a Áquila, a família de Onesíforo, Erasto, e etc. Deixou Mileto, Trófimo na cidade de Mileto porque estava doente. E aí ele fala no versículo 21, faça o possível para vir antes do inverno. Lógico, o inverno é muito rigoroso ali naquela região, então com certeza ele iria precisar, inclusive, da capa que ele pediu nos versículos anteriores lá, tá bom? E aí ele manda saudações a algumas pessoas aqui, Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia, e depois termina abençoando Timóteo. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Que o Senhor esteja com você, Timóteo, com seu espírito, é minúsculo, com o espírito de Timóteo. E é isso que nós precisamos conectar o nosso espírito, porque somos corpo, alma e espírito. Precisamos estar totalmente conectados com Deus. Que Deus esteja conosco, com o nosso espírito. Amém? E que a graça de Deus esteja com vocês. Então, Paulo termina com essa frase e eu termino aqui também. Que a graça de Deus esteja com vocês, esteja conosco. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta espiritualmente. Muito obrigado pelo privilégio de podermos ter acesso a essa palavra, esse alimento de tantas formas. E esse é mais um meio, mais um veículo para nos alimentarmos dessa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por mais este livro de sabedoria. Obrigado por mais essa fase que nós completamos hoje. Amanhã entraremos no livro de Tito e mais aprendizado. Te recebemos, Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.